Monarquia. A civilização romana surgiu na Itália e era banhada pelo mar Mediterrâneo, somando-se às suas terras planas e férteis. Com isso, Roma possuía uma forte economia baseada no comércio com o exterior, devido ao mar, uma grande agricultura e pecuária. A monarquia romana durou de aproximadamente 753 a.C. até 509 a.C. No início do século II a.C., a região romana foi ocupada por povos indo-europeus, entre eles latinos, sabinos, samitas e etruscos. Os etruscos foram um dos colonizadores de maior influência, pois ao chegarem no ocidente italiano, desenvolveram a escrita e técnicas de navegação. Com a chegada e a miscigenação desses povos, ocorreu a fundação de Roma em 753 a.C. Após a chegada dos etruscos, surgiu a monarquia. O poder local era dividido entre o rei, o senado e a assembleia, cada um com sua devida função. O rei era responsável pelas funções executivas e judiciárias. O senado era formado por patrícios e participavam da função legislativa, tendo maior influência por um conselho, que eram compostos por 300 membros. Os demais patrícios eram parte da assembleia, que após a legislação das leis eram votadas por eles para que fossem encaminhadas ao rei. Não só o governo era dividido, a sociedade também era. Haviam os patrícios, plebeus, clientes e escravos. Os patrícios eram os grandes proprietários de terra, eram ricos e por isso faziam parte dos senados. Eram formados por descendentes de etruscos. Os plebeus eram homens livres, descendentes dos dominados pelos etruscos, e que não possuíam direitos políticos, também possuíam pequenas propriedades de terra. Os clientes eram como os plebeus, mas não tinham terras. Por isso, ficavam subordinados a famílias patrícias, de quem buscavam proteção em troca de serviços. Os escravos eram a base da economia, vindos por dívida ou por guerras. Com o tempo, os patrícios começaram a se apropriar das terras públicas, gerando o empobrecimento e o consequente aumento das dívidas, aumentando o número de escravos por dívidas. Antes da invasão dos etruscos, as atividades econômicas eram coletivas, não havendo propriedades privadas. Os etruscos começaram a monarquia, com a consequente privatização das terras e a formação de cidades. Os centros urbanos eram chamados de urbes e eram focados no artesanato. As cidades eram protegidas com grandes muralhas, além de haver um bom sistema de esgoto. O rei e o senado dividiam o poder. Como os patrícios tinham mais dinheiro, eles derrubaram o rei após discordâncias e iniciaram a república. A república buscava favorecer os patrícios, logo eram governados pelo senado, responsável pelo poder legislativo. Para exercer as funções executivas, foram criadas as magistraturas. A primeira era o cônsul, um grupo eleito pelo período de 1 ano, possuía funções administrativas e militares. Os cônsules eram um grupo para evitar a concentração de poder nas mãos de um único líder, mas em épocas de crise seria votado uma pessoa para comandar sozinha por 6 meses, chamada de ditador. A segunda era a Assembleia Curial, era associada às funções religiosas. A terceira é a Assembleia Centurial. Cada centúria era formada por 100 soldados, e cada uma delas possuía um voto. Tinham como função eleger os cônsules e votar as leis. A quarta era o Colégio dos Pontífices, grupo responsável por fazer valer os costumes e as tradições, já que não haviam leis escritas na época. Com a exclusão dos plebeus do mundo político, os conflitos sociais começaram a surgir. A questão de terra era uma das principais, pois os membros do Senado se apropriavam das melhores terras. Com isso, em busca da sobrevivência, os plebeus começaram a pegar empréstimos com os patrícios. Sem ter como pagar, muitos viravam escravos de dívida. Em 1409 a.C., os plebeus se retiraram de Roma. O processo de expansão estava acontecendo na época, mas como os patrícios precisavam de pessoas para compor o exército e para cultivar, eles deram ao povo o direito de eleger os próprios magistrados, criando assim o tribuno da plebe, em 493 a.C., que possuía o poder de veto diante das decisões do Senado. O povo poderia escolher 10 pessoas para representá-los nas assembleias. Mesmo com o tribuno, as revoltas não pararam. Então, em 450 a.C., a Lei das 12 Tábuas, que eram leis escritas, foi criada para ajudar os plebeus. Casamentos mistos não eram permitidos. Durante a expansão colonial, o comércio enriquecia os plebeus, e a terra começou a perder o seu valor. Com isso, houve a legalização do casamento entre patrícios e plebeus, criando um novo grupo social, o cavaleiro. Com a continuação das revoltas, houve o fim da escravidão por dívida, em 326 a.C. O inicial processo de expansão aconteceu ainda dentro da Itália, no século V
a.C. O segundo momento é a expansão marítima, após o domínio de Cartago, na África, no século II a.C. Houve a expansão territorial para haver o domínio de terras cultiváveis e a captura de escravos por guerra. Além dos territórios norte-africanos, também houve o domínio da Península Ibérica, regiões próximas à Grécia, o Ocidente Asiático e a Bretanha. Os pequenos proprietários não conseguiam acompanhar a grande produção dos patrícios, por isso houve o êxodo rural, o que deixou os centros urbanos cada vez mais violentos. Esses eventos contribuíram para a crise da República. A fim de resolver os problemas da crise, o Senado criou o primeiro triunvirato, que tinha como objetivo centralizar o poder em pessoas que conseguissem reduzir esses problemas. As pessoas foram Pompeu, Crasso e Júlio César. Essas figuras não conseguiram resolver o problema interno, muito pelo contrário, pois criaram mais guerras, entre elas a Guerra Civil. Com isso, surge o segundo triunvirato, composto por Marco Antônio, Lépido e Otávio. O território foi dividido em 3, mas Marco Antônio toma a terra de Lépido. Temendo mesmo, Caio Otávio ataca o território de Marco, vencendo, tendo domínio assim sobre todo o território romano. Após isso, ele dá um fim à República e dá um início ao novo império. Na época do Império Romano, o Senado continuava no poder, porém, o poder do imperador aumentou. Caio Otávio se considerava um deus na terra, então mudou seu nome para Otávio Augusto. No primeiro século do Império, foi assinada a Pax Romana, devido a grandes problemas com o grande território, devido a dificuldades de controlar a fronteira, além dos diversos problemas como guerras internas. Mesmo com os problemas causados na República, o modelo imperial melhorava a infraestrutura, com a política do pão e circo, que alimentava e entretinha a população. Porém, a falta de escravos devido à pouca expansão territorial ocorreu o aumento de inflação, pois a economia era baseada em guerras. Em 34 a.C. surge o cristianismo, e com o passar do tempo, os imperadores se converteram ao cristianismo. Com isso, o imperador Teodósio fez com que o cristianismo se tornasse a religião oficial de Roma, proibindo outros cultos e revoltando a população. A falta de escravo e a falência econômica, a desorganização do exército e outros fatores fizeram com que o imperador dividisse o império entre 2 generais para ajudar a controlar as invasões externas e guerras internas. E outros fatores, criando assim o Império do Ocidente e do Oriente. O Império do Ocidente cai com invasões bárbaras e, em 476 a.C., começa o Império Bizantino.